Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no final de semana cheio de celebrações importantes, que, aliás, como todo domingo é importante, mas que nos trazem como que a direção final da nossa vida, isso de nossa caminhada, toda a situação concreta da nossa existência. Nós celebramos no sábado o Dia de Todos os Santos, recordando a nossa pátria definitiva, lembrando para onde é que nós vamos, qual que é a direção última da nossa vida. E celebramos nesse domingo a comemoração de todos os fiéis defuntos, também chamado Dia de Finados. Então, de uma certa forma, lembramos de um lado a Igreja Triunfante, como nós chamamos dentro da nossa terminologia, que são todos os cidadãos do céu, todos os santos, e, ao mesmo tempo, recordamos a Igreja Padecente, aquela que está no purgatório, lembrando daqueles que se encaminham para a eternidade, que já faleceram. E nós rezamos na intenção de todos os falecidos. Isso nos faz pensar sobre o nosso fim último e nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre como é que nós caminhamos e como é que nós vivemos a nossa vida como cristãos. Afinal de contas, será uma experiência única e última, pela qual todos passaremos, que é justamente o terminar a nossa vida nesse mundo para abrir nossos olhos para a eternidade. E nós cremos, meus irmãos e irmãs, que nós temos uma vida que não termina com a morte. Cristo venceu o pecado, venceu a morte. Durante a nossa caminhada nesse mundo, nós caminhamos na fé, experimentando justamente o Senhor que venceu o pecado e vence a morte, para que com Cristo nós também terminemos a nossa vida ressuscitando para a eternidade, à espera, à expectativa da ressurreição final. De tal forma que nós enxergamos a morte como a nossa Páscoa definitiva e recordamos também que é nesse momento que nós terminamos de nascer, o Vere Dies Natalis, o verdadeiro dia do nascimento é quando nós terminamos de nascer, que é o dia que nós voltamos para a casa do Pai. Então são duas festas, duas celebrações, duas comemorações que nós temos no final de semana que recordam para nós a nossa própria vida, e isso nos ajuda também a dar um valor verdadeiro à nossa vida. Primeiro, a viver o caminho da santidade, aproveitar cada momento da nossa vida para não esquecermos que a nossa felicidade verdadeira está em caminhar com o Senhor, em buscar a Deus. Quanto mais o fizermos, melhor viremos nesse mundo e muito mais ainda depois, junto de Deus, quando nossos olhos estiverem abertos para a eternidade. E do outro lado, estamos preparados. O Senhor passa em nossa vida de muitas formas. Passa chamando a conversão, passa nos chamando à vocação, mas também passa chamando-nos à vida eterna. Não sabemos como nem quando, mas sabemos que Ele passa e assim nos chama. E cabe a nós estarmos preparados para estar com o Senhor, para caminharmos com o Senhor. A liturgia do Dia de Finados pode ser muitas leituras, são muitas leituras que são propostas, né, para o Dia de Finados, segundo o ritual de Ezequias, né? Então, não existe uma leitura específica para o Dia de Finados e os folhetos litúrgicos escolhem as várias leituras do ritual de Ezequias. E é claro que dentro dessas várias opções, escolhemos 3 delas aqui para nos ajudar a refletir, mas pode ser que a sua paróquia ou o seu folheto tenha outras leituras, né? É muito comum, né, o Dia de Finados, seja de domingo, seja durante a semana, a liturgia é a liturgia está no ritual de Ezequias, com várias opções de leituras. Nós iremos refletir com vocês primeiro o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30 e 37 a 40, né? Fala que tudo que o Pai me dá, de Jesus, virá a mim, e aquele que vem a mim não lançarei fora, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada de tudo que me deu,
mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai que me enviou é que todo homem que vê o Filho e nele crê, possua a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, meus irmãos, palavras mais claras do que essas, impossível. Jesus fala, diz que quem nele crer tem a vida eterna, e ele ressuscita no último dia. As palavras de Jesus, para nós, elas têm esse peso de quem também passou pela morte e ressuscitou. E vivo, ressuscitado, está junto de Deus, está junto no céu, sentado à direita do Pai, e ao mesmo tempo é o caminho nosso que nos leva até a vida da Trindade, até a vida em Deus. E é também Jesus, o rosto humano de Deus, é a imagem do Deus invisível. Então ele nos fala isso. Nos fala justamente isso, que ele veio para fazer a vontade do Pai, é que ninguém se perca, que todos tenham a vida já nesse mundo, compreendendo a sua história, ainda toda a nossa caminhada de conversão, a busca do caminho da santidade, e que no final também com Cristo ressuscite, não é? Saber justamente que toda a nossa vida não é um mero acaso. Hoje se fala tanto de como começou o cosmos, como começou a vida, toda uma procura de tentar encontrar os caminhos, e nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que tudo é plano de Deus, né? Que faz com que as coisas aconteçam e que criou-nos para que nós o conhecêssemos e para que nós pudéssemos viver com Ele. No meio de tanto silêncio cósmico, tantas situações, nós temos uma voz que nos fala, que é o Senhor que se revela a nós, nos fala do amor que tem para conosco e fala de como tem carinho para com cada pessoa humana. Cada um de nós fomos criados por Deus e, ao mesmo tempo, sabendo que Ele não quer que ninguém de nós se perca. Nos deu a liberdade, porém, de dizer sim, de dizer não ao seu plano. E nós somos convidados a dizer sim, pela fé, acreditar, dizer sim àquilo que Ele nos pede, né? Aquele que veio fazer a vontade do Pai nos pede que nós também façamos a vontade do Pai. E, consequentemente, caminhamos nessa vida nova como cristãos. E caminhar como cristãos significa também, com Cristo, ressurgir. Ressurgir dos nossos pecados já e ressurgir também na eternidade, quando nossos olhos, fechados para esse mundo, se abrirem para a vida eterna. A leitura do Evangelho de João, capítulo 6, justamente, nos dá esse grande alento, né? Ou seja, a vontade do meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, possua a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Uma outra leitura, meus irmãos e irmãs, do ritual das Exéquias, né, que podemos refletir nesse final de semana, é justamente a carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 5 a 11, né, onde ele fala justamente que quando nós éramos ainda fracos, morreu Cristo pelos homens, por todos nós, né? E diz que Deus demonstra o amor para conosco, dizendo que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, não é? Portanto, sendo nós ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, com muito maior razão, havemos de ser salvos pela sua vida, agora que estamos reconciliados, não é? E não só reconciliados, mas também em condições de nos gloriarmos em Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual já alcançamos a reconciliação. Deus enviou seu Filho, que deu vida por todos nós, quando nós ainda éramos infelizes, éramos ainda irrequietos, ainda pecadores, ou como fala aqui a leitura, ímpios, né? Ou seja, morreu por nós quando ainda éramos pecadores, para que nós pudéssemos acolher a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, dentro dessa caminhada nossa, celebrando todos os santos no sábado e finados no domingo, lembra para nós, meus irmãos, se de um lado o Senhor, né, nos dá a certeza da ressurreição em Cristo Jesus, também lembra que Ele deu a vida por todos nós, para que com Cristo nós ressuscitemos, para que com Cristo nós também possamos ver que o quanto amor teve para conosco, não exigindo nada, não nos amou porque éramos bons e santos, mas nos amou justamente dentro dos nossos erros, para que nós pudéssemos, aceitando a vida nova, viver, né, com a vida convertida, transformada,
renovada no Senhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados, somos convidados, no Senhor, a caminharmos de tal forma que experimentemos em nossa vida a alegria de sermos salvos, de sermos amados por Deus e, consequentemente, com Cristo ressuscitar aqui nesse mundo, vivendo uma vida nova, até o dia em que nós, com Cristo, também ressuscitarmos junto de Deus na eternidade. A leitura, portanto, da carta aos Romanos lembra isso, ou seja, somos reconciliados e em condições de nos gloriarmos em Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual já alcançamos reconciliação. E por fim, a leitura de Jó, leitura do Antigo Testamento, já anunciando isso para nós, Jó 19, 23 a 27, lembrando para nós justamente que nós cremos nisso, nós cremos numa vida eterna, que começa aqui, que tem valor aqui, que dá sentido à nossa vida aqui, mas que vai continuar por toda a eternidade. Ou seja, que a nossa vida tem uma continuação, tendo essa nossa caminhada nesse cosmos todos, que o ser humano olha para si e vê que é um ente, que é alguém que existe e que tem algo diferente de qualquer outra vida ao redor. É algo também que nós vemos, meus irmãos e irmãs, que essa vida ao redor não fica sem resposta. Nós somos apenas um acaso no universo. Temos a vontade de Deus no meio de nós. E justamente Jó fala uma coisa importante, que eu acho que nós vamos fazer isso também na sociedade. Que as minhas palavras fossem escritas e gravadas no bronze, gravadas sobre o chumbo, com estilete de ferro, ou eternamente inscritas na rocha. Ou seja, que fique permanentemente para o futuro. Lembra Jó? E o que ele diz? Eu sei, o meu Redentor vive e será o último a levantar sobre a terra. E depois que a minha pele se desprenda da minha carne, na minha própria carne eu verei a Deus. Eu mesmo o contemplarei com meus olhos e não com os olhos de um estranho. Gravar isso. Meus irmãos e irmãs, é interessante como o Jó, que passou por tantas situações, essa palavra, dessa parábola que conta desse homem que sofreu tanto, e que vai ter um sentido para a sua própria vida, quanto mais encontra no Senhor a razão da sua existência, mesmo no seu sofrimento. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, também, a ver como é que nós podemos gravar tudo isso, no chumbo, na pedra, de tal maneira no bronze que permaneça para sempre. Esse mundo de tanta confusão de hoje, tanta pluralidade, em que as pessoas não creem, não aceitam, acho que hoje é esse dia, esse final de semana. Somos chamados a sermos cidadãos do céu, com todos os santos, e somos chamados a tomar consciência que essa é a nossa vida. Por mais que nós a cuidemos, ajeitemos e queiramos que vivamos com saúde e vivamos com dignidade muitos anos, chega o dia do fim da nossa vida nesse mundo. Mas nós sabemos que o fim da vida desse mundo não é o fim da nossa vida, pelo contrário, é a passagem para a eternidade, o dia que nós nascemos para a eternidade. Nós como que nascemos para a vida no céu. E queremos que, quando for esse momento, nós apresentarmos a Deus, que nós possamos estar preparados para isso. Enquanto nós rezamos pelos nossos falecidos, muitas pessoas machucadas, com o vazio que ficou, com a dor da separação, mas aquele que acredita, que crê, sabe que mesmo com a dor e com o sofrimento, sabe rezar pelos seus falecidos, pelos quais nós fazemos nesse final de semana, para que sejam santos, estejam em Deus, assim em cada um de nós. Que Deus abençoe, proteja e guarde todos nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.